Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um programa RamaCast, o seu podcast da comunidade Ramá de Xerém. E eu, seu irmão Marcos Paulo, com muito prazer, muita alegria aqui para apresentar. Quero lembrar você que nós acabamos de lançar esse livro aqui, olha, Frutos da Perseverança. Quando desistir não é a opção. E se você quiser, depois na descrição do vídeo vai ter alguma informação lá, ou você pode deixar o seu nomezinho que faremos o contato para enviar um livrinho desse para você, tá bom? Bom, hoje um programa muito especial, estou recebendo aqui meus amigos, meu brother Maifre, o pastor Carlos Henrique da comunidade Ramá de Santa Cruz da Serra. Maifre, seja muito bem-vindo, é um grande prazer tê-lo aqui, que bom. Amém, amém. Paz do Senhor para você, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando que você está nos assistindo, mas para nós é um prazer estarmos aqui. O Marcos Paulo, obrigado pelo convite, como você já falou. Queremos continuar aí, vamos ver o que a gente vai, o que vai sair daqui. Muito bom, o tema de hoje promete, vai ser extraordinário, muito bom. Estou recebendo também o apóstolo Paulo Juventino, lá da Casa Apostólica Ministério Restaurar, em São João de Miriti. Meu brother, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, participar desse programa, e espero que seja muito legal esse bate-papo, nossa interação nossa. Vai ser muito legal. Com certeza. Como sempre, nós iniciamos esse programa orando. Sim. E hoje não vai ser diferente. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus em nome de Jesus. Amém? Amém. Vou pedir meu caro pastor Carlos Henrique para fazer essa oração colocando a gente diante de Deus. Vamos orar? Amém. Vamos então orar, colocar diante do Senhor. Você puder aí parar o que está fazendo e vamos clamar ao Senhor nesse momento. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos nesse momento aqui, quando nos reunimos para compartilhar, ó Deus, experiências, aquilo que temos recebido do Senhor. E o nosso propósito é que aqueles que estão nos assistindo, ouvindo, ó Deus, nesse momento também sejam edificados. Então pedimos que o teu Espírito esteja ungindo, capacitando, Senhor. Cada palavra seja, ó Deus, enviada e encontre corações, ó Deus, abertos para receber também. Precisamos da tua bênção, Senhor, e que o Senhor esteja aqui conosco. É a nossa oração que fazemos agora em nome do teu Filho Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Bom, você já pode estar compartilhando, curtindo e comentando, enviando para as pessoas a quem você ama e quer muito bem. Tenho certeza que vai ser muito edificante. Bom, tema de hoje, evangelismo e discipulado. Eu costumo dizer, pastor CH, que uma igreja que não evangeliza, ela não cumpre sua missão aqui na Terra, não está cumprindo sua missão aqui na Terra. Então, algumas coisas tem que celebrar, porque vai adorar a Deus, colocar ele no seu lugar de honra devido, e uma missão que foi um privilégio que Deus nos deu, evangelizar, né? Como que vocês veem a importância da evangelização na igreja atual e principalmente na experiência de vocês? Como que tem sido lá, pastor Carlos Henrique, a experiência de evangelização? Eu costumo dizer lá na comunidade Ramá que se tem alguém que entendeu a visão da evangelização do discipulado é o pastor CH, junto com os irmãos de lá, que eles fazem isso com muito amor. Como que é essa experiência de vocês lá em Ramá, pastor CH? Eu acho, até fico, como é que fala? Falta até palavras, né? Na verdade, esse elogio aí me quebra. Não acho que eu entendi tão bem assim, não. Mas vamos lá, estamos tentando, né? Mas na verdade, assim, a gente tem procurado aplicar aquilo que a gente tem aprendido. É óbvio que nesses anos todos que a gente está aí caminhando junto com o Marcos Paulo, são 30 anos, né, nessa corrida aí. Caramba. Então a gente tem muita história. Ele diz 30, eu digo 33, gente, porque foi no ano de 1991. Caramba. Então daria 33/34. Eu não sou tão bom de conta assim, mas... É uma aliança. Por aí. Muito tempo. E nesse processo todo a gente passa por todas as fases, pelo menos, né, eu pude passar por todas as fases. De ser ganho por Jesus, né, ser discipulado, poder participar da edificação da igreja, passar pelos ministérios dentro do corpo local e também, né, assim, poder ter algumas experiências, algumas coisas que a gente viu sendo feito, que a gente aprende que não é legal, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer melhor
ou fazer de forma diferente, a gente procura fazer. Então, a nossa experiência de discipulado ali na comunidade Ramá, em Santa Cruz da Serra, do qual eu tenho essa responsabilidade, estou pastoreando ali, nós temos entendido principalmente a questão do fundamento, né? Evangelizar bem, né? Às vezes as pessoas, né, de forma geral, elas tendem a... Vamos fazer uma campanha de evangelismo. Eu não vejo como erradas, cada um caminha na luz que tem. Mas o método, né, mais eficaz, que pelo menos na minha experiência eu tenho observado, é o tete a tete, né? Quando a gente primeiro conhece o Senhor, a gente só pode falar daquilo que a gente conhece, né? Conhece o Senhor e a gente passa então a ter esse respaldo de poder levar outros a conhecer o Senhor também. Então a gente conhece e o faz conhecido. E a gente vai falar do quê? A nossa experiência, aquilo que nós vivemos, aquilo que a gente aprendeu, né? Então isso é muito importante, né? Porque a gente pode considerar uma pessoa, um cristão, né, preparado, quando ele consegue, né, transmitir a sua fé, né, levar alguém a Jesus. Então, agora a evangelização, ela não necessariamente a pessoa precisa estar extremamente amadurecida. Porque a evangelização, a pessoa vai transmitir, ainda no início da caminhada, aquilo que ela já aprendeu, para evangelizar, né? Agora, para discipular, a gente tem uma concepção que aí a pessoa precisa ter um mínimo de preparo sob pena de ela preparar mal e aquilo gerar um mau discípulo, uma pessoa, né, que vai trazer problemas no futuro próximo, né? Sim. Você foi boa a colocação aí, porque separar a questão do evangelismo do discipulado é o passo seguinte, né? Então, a pessoa que evangeliza, ela também tem que tecnicamente teria que estar preparada para discipular, caso ocorra, né? Mas a gente sabe que na prática nem sempre é assim que funciona, né? Às vezes a pessoa, o novo convertido, ele é um excelente evangelista, mas ele tem dificuldade da questão da consolidação do discipulado, porque ele ainda está, né, no processo ainda. Mas se eu já sei contar de 1 até 10, encontro alguém que não sabe contar, pelo menos eu posso ensinar de 1 até 10. De 1 até 10 vai contar. Apóstolo Paulo Juventino, qual é a experiência de vocês lá na casa apostólica? Como que vocês têm essa experiência da evangelização? Bom, a Casa Apostólica Ministério Restaurar, bem, eu particularmente, minha esposa, o ministério, nós viemos oriundos de uma igreja tradicional e entramos na visão celular. Dentro da visão celular, nós fomos praticamente os raízes da visão celular do Rio de Janeiro. Castelano, Joel, Marcos, o apóstolo Joel de Volta Redonda? Volta Redonda, eu fui discípulo dele por 8 anos. Sim. Gregório em Nova Iguaçu, o Marcos... O Gregório do Apacentar. E o pastor Marcos em Nilópolis. Marcos Vinícius, da comunidade evangélica de Nilópolis? Não, outro Marcos, esqueci o sobrenome dele. E Bezerra. Marcos Bezerra. Eu em São João de Meriti, nós chegamos na visão celular a mais ou menos mil membros, né, 1000 pessoas. E na visão celular, nós sempre trilhamos nesses 4 pilares: ganhar, consolidar, discipular e enviar. No princípio foi maravilhoso, foi um avivamento na igreja do Rio de Janeiro, a visão celular. Sim. Né? Mas nós tivemos um problema sério. Qual foi o problema da visão celular no Rio de Janeiro? Foi que do Castelano até o René, Castelano fundamentou muito bem. O Castelano é Argentina, né? Não, é Colômbia. Na Colômbia ele fundamentou muito bem a visão celular. Agora, já no Brasil, o René Terra Nova trouxe a visão celular com aquela urgência militar. Vamos lá multiplicar, vamos multiplicar. Começamos a ganhar, consolidar e multiplicar, não discipular e nem enviar. Esse foi o nosso grande problema. Nós ganhamos muito e não aprendemos a discipular. Tivemos um problema em discipular. E perdemos muita gente. Houve um verdadeiro racha na visão celular no Rio de Janeiro por causa da questão do discipulado. E aí a gente precisa agora, graças a Deus, parou-se para se rever o que é o discipulado. Eu acho que antes de se evangelizar, antes de qualquer ação para fora, nós precisamos entender o que é o discipulado.
Eu posso ter um tempo para falar sobre discipulado? Sim, a gente vai bater no papo, Ok. porque eu quero pegar esse gancho seu, Sim. e eu acho muito pertinente, Sim. porque dentro da visão que Deus nos deu, inclusive da própria comunidade Ramá, nós trabalhamos também com a visão celular. Sim, sim. Nós, pelo menos a minha experiência, eu tenho Sim. visto, né? Vou pedir até o pastor CH que me corrija até certo ponto, dentro daquilo que ou eu me esquecer ou for colocado de maneira equívoca. Eu percebo que nós temos uma certa facilidade para ganhar, atrair, mas dentro do discipulado, o cuidado com a vida, e eu acho que não é um problema apenas da visão celular que você participou, mas é de uma forma em geral, no discipulado nós pecamos. Sim. Nós erramos. E aí, se eu contar a quantidade de pessoas que já passou em nosso meio, é uma coisa absurda. Mas eu vejo que quando eu falo de consolidar e discipular, eu acho que eu tenho que olhar para a preparação dessas pessoas que vão discipular. A nossa falha está na preparação do obreiro. Isso. Na falha na preparação do discipulador. Perfeito. Isso. Porque nós temos um desejo de ganhar, mas não temos, às vezes, condições de pagar o preço de preparar. Isso. Você vê que boa parte das igrejas que trabalham na visão celular não tem uma boa base, uma boa preparação dos discipuladores. É interessante que o pastor falou aqui, porque é algo que a gente viu, né? Por exemplo, eu vi na prática acontecer. Sim. Porque nós acompanhamos esse boom quando chegou o G12 aqui no Brasil, né? A gente já trabalha com célula há muito tempo, né? Então, até éramos chamados de seita, porque trabalhávamos em pequenos grupos, né? Quando surgiu a célula, né? Então, foi aquela, como você falou, né? Foi um boom. Explosão. Algo que, por exemplo, todo mundo queria né, trabalhar com célula, porque era meio que o método revolucionário. Rápido então, de crescimento. Todo mundo, crescimento, explosivo. A igreja estourando. E é óbvio que a gente já vê naquele modelo de célula de consolidação de discipulado, é diferente da célula de evangelismo, ou até mesmo de crescimento, como estava sendo trazido. Nós percebemos o seguinte, olha, mas eles trabalhavam esses 4 pontos que você falou. Sim. Ganhar, consolidar e enviar. Exatamente. Enviar. Só que, por exemplo, na nossa experiência, a gente sabe que formar líderes, discipular, leva tempo. Não se forma líder né, de um dia para o outro. Em 3 meses, em 1 ano, você não forma líder. Porque é o seguinte, para liderar, discipular alguém, tem que ser uma pessoa com experiência. Isso. Experiência que conhecer muito da Bíblia. Não, experiência com Deus, experiência com relacionamento, porque lidar com pessoas não é Ctrl-C, Ctrl-V. Cada pessoa, né, é uma pessoa, tem as suas particularidades. Miniatura. Exatamente. E você precisa do discernimento, precisa da experiência para poder lidar com cada pessoa. Então, o que a gente começou a perceber é que o crescimento rápido exigia formação de líderes na mesma proporção. Ganhamos muitos e perdemos muitos. Exatamente. E o que aconteceu? Pessoas não preparadas, talvez, como deveria, como o senhor falou, assumindo liderança ou discipulando pessoas. Então, ele estava fazendo pessoas como ele. Isso. Não teve tempo. Não estou dizendo que todos estavam com má intenção. Muitos com boas intenções, mas talvez não entendendo o terreno que estava caminhando. E nós percebemos que depois, não sei se o pastor vai comentar sobre isso, muitas dessas igrejas sofreram divisões, rachas, por pessoas que até então, né, começaram ali com aquela ideia, né, de discipular, e foi crescendo, e aí essas várias células, né, se tornaram várias igrejas dentro de uma igreja só. Sim. E até que uma hora que a gente sabe que né, as pessoas não vão se entender. Chegou ao ponto, e eu achei muito, muito curioso isso, que alguns irmãos participavam de uma célula e os líderes de outras células falavam, não pode se misturar com aquela outra célula, na mesma igreja. Mas isso começava primeiramente o seguinte, quando entrava um visitante, e a pessoa tomava a decisão, a briga começava ali. Né? Assim que a pessoa tomava a decisão, quem vai agarrar? Quem vai pegar? Agarrei, joguei para minha célula. Beleza, então vamos. Era um incentivado de forma sadia, mas acabou perdendo o controle. É o seguinte, vamos incentivar aquele
sentimento, meu irmão, vamos trabalhar, vamos trazer pessoas, vamos multiplicar, né? Então, até então, né, em uma certa medida, isso é bom. Só que nem todo mundo está com o seu coração, né, preparado. Às vezes entra a vaidade, então eu quero crescer, eu quero multiplicar. Não sei se o pastor vai tocar nesse assunto, mas aí tinha também a questão seguinte, eu sou 12 do 12 Sim. lá, eu sou 12 mais Sim. próximo do pastor, então você tem que tomar cuidado de falar comigo, porque eu não sou qualquer um. Né? Aí começou essa questão, então tudo isso levou à experiência que né, certamente o pastor vai poder comentar. Eu achei interessante a primeira fala dele, porque eu pude ver isso né, em várias igrejas, né, vivenciamos isso, porque até então a gente até, não sei se mas a gente ficava assim, poxa, cara, a gente está tanto tempo fazendo célula, a gente não deu esse boom aí, né? Mas falei, cara, e uma coisa que o pastor sempre falava, nosso discipulador, líder, sempre falava, ó, a gente não tem que ter pressa. Né? A árvore boa leva tempo, então a gente né, não precisa correr, né? Vai crescer no tempo que tem que ser. Mas a gente ficava pensando, poxa vida, a gente está aqui, sei lá, até então já está com 10 anos e a gente não tinha 300 pessoas. Não via aquele... Né? Eu conheci igrejas que, poxa, em pouco tempo, como você falou, está com 1.000, Sim, 500 mil pessoas. O maior problema foi o modelo de célula que foi implantado no Brasil. O Castelano levou 10 anos, 12 anos para limpar as áreas de Bogotá, Colômbia. O René Terranova não, ele veio para o Brasil e ele colocou a questão da urgência. Vamos crescer, vamos multiplicar, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, foi formado líderes com esse sentimento de urgência. Eu tenho que crescer, eu tenho que multiplicar, eu tenho que mostrar serviço. E aí o que aconteceu? Nós criamos líderes de célula despreparados. Líderes de células despreparados. E essa é a questão. Você tem um jovem despreparado, e aí que tem mais ou menos 50 pessoas. Ele disse assim, peraí, eu tenho 50 pessoas que dependem de mim, e está entrando dinheiro aqui, e peraí, eu vou abrir essa igreja. Olha, da minha igreja saiu mais ou menos umas 10 igrejas ou mais. Nossa! Nossa! Ou mais. Eu tinha 15 pastores. Juntando todos, não dava um crente. Jesus! Abri igreja em Cabo Frio. Eu tenho uma igreja em João Pessoa que tem 1.200 pessoas. Igreja Vidas em João Pessoa. Graças a Deus, o pastor Bispo Enéas está bem. Então, eu abri igreja em todos os lugares. E o racha começou justamente na visão celular. O modelo de rebelião começou na visão celular. Por exemplo, quando o René Terranova abriu com Castelano, aquilo ali foi a derrocada. Todos os líderes de célula, líderes de juventude, virou assim, ó, se ele abriu, se o René Terranova quebrou a aliança, eu posso quebrar também. E aí foi uma derrocada geral. E agora nós precisamos pensar sobre a questão do discipulado. Antes de trabalharmos o enviar, antes de trabalharmos o evangelismo, e eu sou o pastor Marcos apaixonado por evangelismo. Eu sou um evangelista, mesmo que eu não queira... Se tem uma coisa que eu amo, que está na minha veia, está no meu sangue, é evangelização. Eu costumo dizer, eu defino a comunidade Ramat Xerém, né, espelhando em mim, para os demais irmãos, eu costumo dizer que nós somos evangelistas e depois... nós somos do Ministério de Socorro, porque nós queremos cuidar depois da evangelização. Então, o que acontece? Nós precisamos agora rever o conceito do discipulado. O que é o discipulado? Antes de enviar, antes de se formar líderes, precisamos repensar o modelo do discipulado. Vamos dar uma olhadinha lá para Israel, da igreja do Antigo Testamento, para a igreja primitiva. Como é que era essa questão da escolha do discípulo? Primeiramente, de 6 a 10 anos, o garoto ia para dentro do templo e ele decorava toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Essa era a primeira fase. Dentro do templo, ele era preparado e ele decorava toda a Bíblia. Dos 10 anos até os 14 anos, esse garoto era enviado para sinagogas, era enviado para um rabino e ele aprendia a fazer perguntas. O tempo todo era perguntas. E aí a filosofia
trata isso da escola peripatética, a arte de você fazer perguntas. Tanto é que Jesus usou muito esse modelo, né? É justo dar tributo a César, dar a César o que é de César. Então, Jesus sempre devolvia pergunta, criou esse modelo. Esse modelo é uma escola de fundamento de discipulado na formação do garoto, do judeu. Dos 14 anos até para cá, esse garoto escolhia agora o seu discípulo, o seu rabino. Ou seja, tínhamos seu discipulador. Tínhamos 4 escolas de discipuladores, escolas famosas naquele tempo. O menino agora passou a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, ele agora escolhia um rabino. É o discípulo que escolhe o seu discipulador. É o discípulo que escolhe o seu discipulador. Mas no conceito do habitar, do relacionamento, é o discipulador que escolhe seu discípulo e forma esse discípulo. E aí vamos agora para a igreja atual. Como é que era a forma de culto da igreja primitiva? Como era o culto da igreja primitiva? A pergunta que nós fazemos é por que a igreja primitiva ganhava tanta gente a ponto de evangelizar todo o tempo, todo o mundo antigo do qual eles viviam? O que acontecia com essa igreja? O que essa igreja tinha de anormal? Qual era a forma de culto? Qual era a forma de adoração desse pessoal? Primeiramente, nós temos os 5 ministérios. Nós temos o apóstolo, e você é um apóstolo. Talvez você ainda não tenha pensado nisso, mas eu vi ao seu ministério, você é um apóstolo. O apóstolo é um desbravador, ele é um visionário, aquele que vai à frente. Tem um apóstolo, tem o evangelista, tem o pastor, tem o mestre, e nós temos então todos os 5 ministérios funcionando igual dentro da igreja. Ou seja, entrava uma pessoa não crente, já tinha uma palavra de cura, uma palavra profética, já tinha uma palavra de um intercessor, e todos os 5 ministérios funcionavam ao mesmo tempo na igreja primitiva. Não tinha templo, harmonicamente. Não tinha templo. Então, se ganhava muito. A palavra de cura, já entrava, tinha palavra de cura, libertação, tudo funcionando ao mesmo tempo. Quando houve a reforma protestante, isso acabou aí. Abafou-se isso na igreja primitiva como forma de costume, de liturgia, de manifestação, de culto, de adoração a Deus. Então, abafou-se isso. Agora, na igreja que nós temos agora, o que nós vemos? Nós vemos uma ênfase exacerbada no pastor, todo o peso em cima do pastor, o pastor que ora, é o pastor que vai visitar, é o pastor que faz isso, é o pastor que faz aquilo, e os outros ministérios ficam à deriva, ficam assim renegados a segundo plano. A maior parte das igrejas hoje trabalham só com ministério pastoral. Isso. Os demais ministérios, eles sucumbiram dentro da visão da igreja atual. Paulo, quando ele fundava uma igreja, Paulo deixava implantado nessa igreja os 5 ministérios. Ele deixava lá o pastor, o evangelista, o mestre, o apóstolo, ele deixava fundamentado os 5 ministérios. Paulo saía. Agora, vamos para esse modelo que nós temos agora. Qual é a igreja evangélica brasileira? Eu vejo isso, pastor, e digo com muita tristeza no coração. Nós estamos vivendo uma profunda crise na igreja evangélica brasileira, especialmente do Rio de Janeiro. Nós estamos glorificando muito, nunca se adorou tanto, nunca se glorificou tanto a Deus, mas ao mesmo tempo nunca se perdeu tanta gente. O que está acontecendo com essa igreja? Qual é o problema? Desigrejada. O que está acontecendo nos dias de hoje? Justamente nós precisamos agora voltar ao modelo do discipulado. Nós precisamos, pastor, parar agora e trabalhar discipulado dentro da igreja. Ou seja, cuidar de pessoas, discipular, fundamentar essas pessoas na palavra. Nós estamos adorando muito, cantando muito, mas há uma fraqueza muito grande da palavra do discipulado.
Deixa eu interromper, o irmão, Sim. não perde esse fio da minha língua, sim. tá muito bom, mas eu quero muito ouvir o pastor Carlos Henrique. Quando eu falo isso, eu falo com muita sinceridade, porque na comunidade toda eu tenho esse privilégio de conhecer praticamente toda a comunidade, né? Nós crescemos juntos de muitos anos, conhecemos todo mundo. Então, o pastor CH, ele desenvolveu essa habilidade de conseguir cuidar de vidas, de pessoas, discipular. Eu já, quando era do Parque Paulista, eu já brigava às vezes com o pastor Djalma lá. Falava, pastor CH, ele tá à frente do jovem, tem que deixar ele, entendeu? Tocar, liberar aquele ministério, porque era um ministério pastoral de jovens em que ele discipulava, ele cuidava, ele agregava, trazia valores e juntava os jovens, ele conseguia apacentar os jovens, discipular, de maneira que hoje reflete o ministério dele lá da igreja, hoje da comunidade Ramá toda, é um dos que tem o melhor desempenho na evangelização e no discipulado. Eu fico apaixonado quando eu estou com aqueles meninos. Tem um dos meninos lá que eu gosto de ouvir ele falar. Quando ele fala com paixão. Quando ele está conversando com alguém na rua, evangelizando, é com paixão, é com amor, é com atenção, quando para ouvir, porque um dos problemas dos evangelistas atuais é não conseguir ouvir. Ele quer falar. Mas tem uma questão que o evangelista ele precisa ouvir para saber que remédio vai dar para aquela vida. Então, pastor Carlos Henrique, essa visão do discipulado, né? Porque nós já chegamos a um ponto comum aqui entre nós três. Hoje há uma falha na preparação do discipulador. Como corrigir isto? Então, eu acho, na minha concepção, que a gente precisa prezar melhor por relacionamentos mais pessoais. Primeiro a gente precisa conhecer a pessoa, né? Eu conheço o Senhor, tenho vida com Deus, beleza. Eu preciso ter a capacidade de falar de Jesus para alguém, essa pessoa conduzir alguém a Jesus, essa pessoa vai tomar decisão, eu vou ensinar para ela aquilo que eu aprendi, é o princípio do discipulado. O grande problema que eu identifico assim é o seguinte, a falta de relacionamento. Porque nós vimos conversando no carro e a gente percebe o seguinte, há muitos perigos que rondam o discípulo. Né? Hoje, a grande verdade, pastor, é que as pessoas se tornaram, né, não são mais ensináveis. Sim. Todos têm opinião a respeito de qualquer coisa. Né? Eles não estão, como você falou, não param para ouvir. Então a gente precisa identificar uma pessoa, criar relacionamento com ela. São egos autônomos absolutos. Exato. E não são ensináveis. Esse tipo de pessoa não serve para ser discípulo. Sim. Uma pessoa que não ouve, porque o princípio do discipulado é o quê? Mano, eu vou receber instrução de alguém que tem algo para me passar. Paulo falou, o que você aprendeu de mim, ensina a outros, né? Outras pessoas idôneas, não é qualquer pessoa. Alguém que vai receber aquela palavra e não vai distorcer, não vai contaminar aquela palavra. Então não é qualquer pessoa que está apta, de repente, para exercer. Talvez ela vai ter que ficar um tempo ali sendo trabalhada as suas motivações, trabalhada ali as suas intenções. Então precisa sentar para aprender. E quanto tempo? Meu irmão, a gente não trabalha com tempo, né? Isso vai depender da resposta da pessoa. Então, eu acho que o primeiro passo é a escolha do discípulo. Isso. Né? Então, eu ganhei aquela pessoa, você vai ter relacionamento com ela, você vai perceber se ela é uma pessoa soberba, se ela é uma pessoa humilde, se é uma pessoa ensinar. Isso. Então a gente vai ter todo o cuidado antes de sair empurrando a pessoa para fazer coisas na igreja. A estrutura de igreja que temos hoje, como o pastor aqui falou, ela empurra a pessoa para esse ambiente de fazer antes de ser. Então a pessoa está ali envolvida com louvor, envolvida com até com evangelismo, dança, um monte de coisa, mas a pessoa não teve o caráter trabalhado, não teve as suas motivações trabalhadas, e ele então vai crescendo naquele ambiente, vai criando raiz naquele ambiente, às vezes a soberba, às vezes é uma pessoa maledicente, é uma pessoa maligna, que ela chega no ambiente, ela vai contaminando, e ela vai crescendo ali, né? Por quê? Ela não está sendo discipulada, ela simplesmente está ali, né? Ó, fui ganho, estou aqui na igreja, estou participando de uma célula, eu sempre, assim, gosto de usar essa expressão. A célula é um ótimo método, mas a gente tem que entrar
ser bem sincero e dizer o seguinte, a célula é um método, como todo método tem as suas falhas. Mas o método bíblico é o discipulado, é 1 a 1. Eu vou parar tudo que eu estou fazendo, eu vou dedicar tempo àquela pessoa. E aí eu vou, né, conhecer aquela pessoa. E veja bem, discipular não é vem cá, senta aqui, vamos conversar. Não é isso. O discipulado de Jesus era como? Meu irmão, eu tenho que ir ali na esquina. Você, tá onde? Tô aqui, vamos comigo ali. Vamos lá. No caminho aí, como é que tá seu, como é que você tá? O que você fez hoje, né? Tem que fazer um trabalho aqui. Vamos comigo. Eu sempre fazia com os meninos lá o seguinte, olha, vamos para tal lugar onde? Não falava onde ia, né? Às vezes era uma furada, às vezes era uma benção. Mas nisso daí você vai o quê? Trabalhando as motivações. Meu irmão, vamos comigo a tal lugar, né? Vamos fazer isso, aquilo, outro. A pessoa, você vai vendo se a pessoa realmente está sincera, está disponível. Porque quando a pessoa está com o coração aberto, pastor, ela, meu irmão, o fulano de tal, o meu líder me chamou pra gente, não gosto nem de usar essa expressão meu líder, né? Mas o pastor me chamou pra gente ir ali. Vou lá. Nesse caminho, a gente vai aplicando os princípios, né? O que falta é ensino de princípios. Princípios bíblicos. Agora também, eu não quero jogar pimenta aqui, eu não quero fazer desse momento um contrassenso, mas eu não quero. Mas percebam também um outro detalhe que eu acho que isso é muito importante. Quando nós vamos transmitir as experiências vivenciadas, eu acho que precisa ser também mais objetivo. Eu vou falar aqui assim claramente para a gente entender, exemplificando. Por exemplo, o Moisés, quando ele foi ter algumas experiências dele, os discípulos estavam ao lado dele e viabilizava isso, estarem juntos, andando, era acessível. Hoje, boa parte dos líderes não são acessíveis. Se me permite? Sim, claro, mas eu só vou concluir aqui esse pensamento. Boa parte dos líderes não são acessíveis, né? Eu chego a duvidar se teria condições de estar exercendo a liderança pela sua ausência de tempo, pela indisponibilidade que eles possuem ou que lhes confere a indisponibilidade que é conferida ao discípulo. Por exemplo, você vê o Elias, ele virou para o Eliseu e disse assim, olha, quando tu veres se você ver eu sendo levado, você vai receber dessa porção. Então, exigia do discípulo aquela observação, mas exigia do discipulador algo mais objetivo, né? Um ensinamento mais objetivo também. Eu acho que falta isso. Quando você pega o Paulo, quando ele vai ensinar a Timóteo, ele tinha as experiências e objetivamente dando as lições, mostrando na sua prática diária. Mas hoje os líderes estão tão atarefados, tão assoberbados, veja que eu não falei soberbos, assoberbados, cheios de coisas para fazer, que não tem tempo para discipular. Pastor Marcos, deixa eu dizer uma coisa. Esse modelo de discipulado, ele estava muito presente na igreja primitiva. O conceito de discipulado de Jesus era um conceito muito simples. Em primeiro lugar, Jesus escolheu os seus discípulos, eram pessoas problemáticas, muito problemáticas. Ali tinha ladrão, ali tinha cobrador de impostos que não era bem visto, e ali tinha temperamentais. Jesus escolheu uns caras barra pesada mesmo, né? Barra pesada mesmo. E o primeiro relacionamento que Jesus tinha com eles vocês são meus seguidores. Então, Jesus curava, eles estavam olhando. Jesus ministrava, eles estavam olhando. Tudo que Jesus fazia, eles estavam olhando. Depois, Jesus olha para esses 12, para os seus discípulos, e entra numa segunda fase. Ou seja, o que é que Jesus diz? Vocês não são mais meus seguidores, vocês são meus amigos. E aí, eles agora não andam atrás de Jesus, eles andam agora ao lado de Jesus. Jesus está fazendo os milagres, ressuscitando, Jesus está orando, eles estão vendo, estão ao lado de Jesus. Jesus então entra numa terceira fase com eles. Vocês não são mais meus seguidores, nem mais meus amigos. Agora eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo e vocês vão, mas eu vou estar com vocês. É uma terceira e última fase. Então, o que hoje nós entendemos com isso? Que discipulado, é o que o pastor está falando aqui para nós, com muita propriedade, é relacionamento.
Quando nós olhamos para esse mesmo modelo da igreja primitiva, nós vemos Barnabé. Se converte um cara problemático chamado Paulo. Paulo, ele era advogado do Sinédrio. Você é advogado? Ele era advogado, ele era especialista nas 70 leis. Todo o problema que os fariseus tinham, eu estou falando fariseus do lado bom, porque Sim. Jesus era um fariseu, do lado bom da visão farisaica. Paulo era um advogado do Sinédrio, ele ministrava sobre as 70 leis do Sinédrio. E aí esse camarada, que é um perseguidor, um matador de crente, se converte. Esse camarada agora para um tempo, esse cara vai para a Arábia, fica 3 anos se refazendo e esse cara agora volta pregando. A única pessoa que crê nesse camarada é Barnabé, o Paráclitos de Deus, o filho da consolação. Barnabé crê em Paulo, Barnabé discipula Paulo. E Barnabé introduz Paulo na igreja no concílio de Jerusalém. Meu Deus, vem Barnabé aí, por quê? Por quê? Mas Barnabé estava com Paulo o tempo todo, discipulando, introduzindo, inserindo Paulo no conceito do avanço do cristianismo da igreja primitiva. Até que Barnabé se abre com Paulo por causa da questão de Marcos, lembra aí? Né? Depois que Paulo traz ele de volta, porque ele foi discipulado e ele que não era imprestável agora, para mim é imprestável. Vem, traz Marcos agora. Então esse modelo que ele está colocando para a gente aqui com muita propriedade de relacionamento, de aprendizagem, e que você também colocou, de estar aprendendo com o discipulador, estava muito forte na igreja primitiva. Você falou com muita propriedade. Nós temos um problema hoje na igreja brasileira, que é a questão do discipulado. Não podemos pensar evangelismo sem antes pensarmos com muita propriedade sobre discipulado. Precisamos discipular essa geração, pastor, para que depois eles possam evangelizar. Pastor você está falando algo aqui, me saltou à mente, é o seguinte. É bom a gente entender que o evangelismo é passar a rede e pegar de tudo. Sim. Querigma. Pega de tudo. A gente vai evangelizar, vai vir de tudo. Gente ruim, como o pastor falou aqui. Jesus, quando fez ali a carta ali, veio de tudo. Agora, a gente não pode correr o risco de trabalhar com alguém que a gente não conhece, não sabe quem é. Isso. Então a gente vai sentar e vamos começar a separar. Esse aqui. Porque quando você fala quem quer a salvação, todo mundo quer salvação. Beleza, agora, uma vez que a pessoa decide, agora a gente vai começar a trabalhar as motivações. Quem é você? O que você quer? Agora, o relacionamento é o seguinte, no meio de 50, 100 pessoas, você consegue se disfarçar. Mas agora, no 1 a 1, meu amigo, andando 1 a 1, você vai saber se a pessoa é mentirosa, se a pessoa é preguiçosa, se a pessoa pecados, tem... as falhas, Exatamente. os erros. Então isso, agora, a célula, que é o que eu falei como método, ela veio o seguinte, para dar uma ajuda na estrutura, nessa ideia da igreja que estava acontecendo, daquela igreja do modelo assembleano, que a gente sabe, aquele monte de gente, né? E aí, meu irmão, ali vai fazendo culto, por aí vai. A célula veio trazer algo mais próximo. Só que, o que acontece? Né? Essa quantidade de pessoas, sei lá, 5, 6, 10, 12 pessoas, né? Você acaba, por exemplo, o líder precisa ser muito experiente para poder pegar 12 pessoas e trabalhar aquelas 12 pessoas. Só que ele não foi preparado para isso. Ele acaba, por exemplo, como o pastor falou aqui, se o quem trouxe para cá essa ideia da célula tivesse preparado o terreno, talvez o resultado teria sido outro. Por quê? Porque, meu irmão, prepararia os líderes, formaria pessoas experientes, cheias do espírito, para poder, então, preparar outros. Mas aí, como o seguinte, meu irmão, o cara tá passando na rua, você tá fazendo o quê? Nada, vem pra cá, você é líder. Vai ser líder, agora arruma mais 12. Você tem que multiplicar. Vamos lá, o outro, mas como é que faz? Não, reúne aí e, tá aqui, faz o seguinte, eu vou pregar domingo, você pega a pregação e vai destrinchando durante a semana. O que você entendeu? O cara Então o outro que tá lá sentando, daqui a pouco você tem tô com 100 pessoas aqui. Isso beleza. Aí Satanás vem e fala, mas pastor não tá te dando valor, não, cara. Você viu? Te repreendeu, te chamou atenção, né? Você já é líder, né? Como é que... sai daí, cara. Aí tem um outro que vai dizer assim, mano, você tá perdendo tempo aí, tu tem talento, entendeu? Abre a tua igreja, tu faz do teu jeito, não precisa ficar
E daí começou essa ideia. Mas a gente não pode, de forma alguma, correr o risco de trabalhar, né, e de discipular uma pessoa que a gente não conhece. Então, o evangelismo é a ordem e pregar o evangelho. Quando a pessoa se decide, a gente vai ter que sentar, gastar, parar tudo, cuidar daquela pessoa. E aí, como eu falei, no tete a tete, no dia a dia, a gente vai trabalhar. Isso. Agora, o que a gente percebe? Há pessoas que você vê assim, meu irmão, esse aqui, né, o eu está muito grande. Essa pessoa precisa ser, né, quebrantada, precisa ser trabalhada. A gente não vai colocar essa pessoa à frente, né? Mas há pessoas que são muito... se lançam, né? Tem pessoas que têm muita iniciativa. A pessoa, sabe, vai chegando e ela vai Mas vendo... aí, nesse caso, né? não falta, então, uma atitude dos líderes? Porque, assim, se nós estamos falando do discipulado, se nós estamos falando de estar nesse relacionamento, eu identifiquei aquelas pessoas, entre aspas, que se tornaram perigosas à visão. Eu não deveria tomar alguma atitude em relação a essas pessoas? Não por causa do modelo. Se criou um modelo. Dentro desse modelo, se você trabalha fora desse modelo, você não está na visão. Você é algo estranho. E aí o que acontece, pastor? No discipulado, nós precisamos rever urgentemente a questão do conhecimento da palavra, o aprofundar-se na palavra. Pastores, nós estamos vivendo uma geração de pessoas que aprenderam a adorar, nunca se adorou tanto, mas nunca houve uma geração tão fraca de Bíblia. É uma geração fraquíssima de Bíblia. Por quê? Porque nós estamos vendo pastores que não conhecem Bíblia, não para tempo, não gasta tempo para ler a palavra, para estudar a palavra. Pastor, eu tenho doutorado em teologia, eu tenho formação em filosofia pela UERJ, eu tenho formação em teologia pela Escola Batista de Só Americanos, eu tenho doutorado em teologia, mas pastor, hoje eu sou aluno do Rodrigo Silva. Hoje eu estudo arqueologia bíblica. Por quê? Porque eu preciso continuar aprendendo. E pastores, como eu estou aprendendo. Ok? Eu tenho descoberto que eu não sei nada. Entende? Então, o que nós estamos vendo? Pastores totalmente fracos da palavra, despreparados, superficial, nos púlpitos e criando um modelo. Eu ia até falar a questão, quando ele falou do método, né, do modelo. Eu diria o seguinte, na minha concepção, esse método de igreja que a gente, né, comumente vive, propicia exatamente, né, a formação, a criação, a proliferação de pessoas assim. Por quê? Porque, meu irmão, se você pensar, né, a gente tem na nossa estrutura de igreja, de culto, hoje as pessoas ali, alguns no púlpito, louvando, pregando, e 95% sentado e assistindo. O que vai acontecer? A pessoa se converte, né? Ela vai ver o seguinte, pô, cara, eu quero estar lá, quero fazer alguma coisa, eu quero, né? É natural da pessoa querer se inserir naquele grupo. E ele acha que todo o evangelho, né? Todo o evangelho que se resume àquilo que se faz ali dentro das quatro paredes, seja louvando, pregando, enfim, dentro daquela estrutura. Sendo que a gente faz discípulo não para estrutura igreja, a gente faz discípulo para que ele vá lá no trabalho dele, na faculdade, na casa dele, ele seja Jesus, né? E aí ele vai, veja bem, a gente vai ter o nosso, dar culto a Deus é ordem, mandamento, dar culto, congregar é ordem, a gente precisa formar corpo, né? Só que o seguinte, quando você tira o foco, Jesus nunca focou em, vamos aqui estabelecer uma religião, uma igreja, um culto, isso gerar tudo em torno daquilo. Então a gente vai fazer campanha de evangelismo, campanha disso, aquilo, outro, vamos viver. Não, isso aí, eu acho que é uma deturpação da verdadeira vida cristã. A vida cristã, a visão do evangelho. O discipulado é para a vida cristã, e a vida cristã se vive fora. Veja bem, eu quero até, muitos desigrejados pegam essa
essa E fala. vai ter cortes, É. cuidado. Muitos desigrejados, né? Nesse afã, porque você percebe o seguinte: a pessoa não conseguiu crescer, se dar bem dentro da estrutura, alguém cortou a asa dele, alguém deu uma rasteira nele, então ele vai para o outro lado, né? Não precisa dessa estrutura, Jesus não quer nada disso, então eu vou lá para fora, 880. Não é disso que eu estou falando. O discipulado é para a vida cristã. A vida cristã a gente vive no dia a dia. Agora, a nossa prática de corpo, aquilo que Jesus falou, nós fazemos parte de um corpo, temos que estar, a gente vai amar os irmãos, né? A gente vai ter que congregar, a gente vai produzir frutos do Espírito no relacionamento com outros irmãos, servindo. Se eu tenho um talento natural, né? Eu canto, toco, eu vou servir os irmãos, né? O irmão que tem do ministério da palavra, o cara tem né, a sabedoria ali para esclarecer o texto, né? Ele vai trazer aqui, vai contribuir, mas vejam bem, não gira em torno, né, o fim em si mesmo, aquilo ali. Então, quando você cria essa estrutura, né, onde o discipulado é preparar pessoas para ficar dentro da igreja, fazendo coisas dentro da igreja, né, sendo líder dentro da igreja e não vivendo. E a pessoa, porque é o seguinte, o discipulado vai preparar ele assim, ó, vem para cá para a reunião, senta aqui, ou um discipulado, e a gente vai, ou a célula, e a gente vai falar sobre como a gente se organiza como igreja, como que toda aquela ideia, sim, né? Só que é o seguinte, você não vai falar da transformação de caráter, da vida de pecado, né? De pecado, santificação, os princípios bíblicos para que ele seja um cristão verdadeiro e aonde ele estiver, seja ali no meio dos irmãos, na faculdade, no trabalho, em casa, ele vai, né, exalar essa essência. Mas às vezes a gente prepara pessoas para servirem a estrutura que a gente montou, né? Porque eu quero multiplicar, eu quero crescer, e a gente expande o templo maior, bota um som maravilhoso, bota uma equipe de louvor maravilhosa. Aí você vai incentivar nas pessoas o desejo de servir a Jesus? Não, o desejo de fazer parte e de alcançar aquilo ali que é o ápice para ele. A meta de vida cristã para muitos é alcançar ser líder de louvor ou um pregador naquela estrutura ali. Religiosa. O resto, é o resto. Vamos ouvir o apóstolo Paulo Juventino. Quero fazer umas perguntas aqui que já estão chegando. Se prepare. Pastor, deixa eu abrir um pouco o meu coração com vocês, e contar a minha experiência. Eu tenho 64 anos, eu estou pregando o evangelho há mais ou menos 42, 43 anos. Eu já preguei nesse Brasil quase que inteiro. Preguei na Europa, na África, e eu sou militar da aeronáutica, minha especialidade é câncer e queimados, né? Então, quando eu me aposentei, eu falei, agora eu vou arrebentar. Igreja lotada, viajando, descendo no aeroporto, eu sou o cara. Ou quem diz, eu sou o super negão, Deus é comigo. E aí, Deus falou assim, volta para casa. Eu falei, quê? Tá doido? Voltar pra cá igual o menino. Você tá doido? Isso não é Deus, não. E o Senhor falava comigo claramente, volta pra casa. Mas Deus, tá tudo aí, eu me aposentei, Deus, agora eu sou ateu. Deus falou comigo, volta pra casa. E aí eu passo o ministério para sua esposa. E hoje, quem é o visionário da igreja é a minha esposa. Porque Deus mandou eu voltar pra casa, eu precisei voltar pra casa. Porque havia uma filha, eu tinha 2 filhas. Sou casado há 40, vai ser 40 anos. Havia uma filha que eu precisava cuidar, que chegou a tentar suicídio. Havia uma filha mais velha, que é casada com um camarada que trabalha numa multinacional de petróleo, que estava com um casamento sendo destruído. O ministério da minha filha, numa igreja conhecida hoje, muito famosa, era ministra de louvor, em Belo Horizonte, você já sabe qual é a igreja. Minha filha estava se separando. E aí eu entendi por que Deus mandou eu voltar para casa. Por quê, pastor? Porque o altar revela performance. E eu sou diretor de teatro, eu fiz uma 3ª faculdade, eu sou diretor de teatro, depois posso falar sobre isso, não sei se vai dar tempo. O altar revela performance, mas a mesa revela caráter. Então, Deus precisava cuidar do meu caráter. Deus precisava cuidar das minhas motivações. E aí, sabe o que eu fui fazer? Eu fui aprender a lavar, passar, cozinhar e limpar a casa e ser marido da minha esposa.
E aí eu não perdi as minhas 2 filhas. Então, eu hoje não estou com 1000 pessoas, não estou fazendo 3 cultos, não sou o super negão. Mas hoje eu sou o marido da Márcia, eu sou o pai das minhas 2 filhas, eu sou avô de uma garotinha maravilhosa, está chegando mais uma aí. Então, eu acho que essa questão é muito séria na igreja evangélica. Pastores, eu conheço pastores assim, que está arrebentando com quase 2.000 membros, mas o filho é homossexual. A filha está com depressão, a mulher está isso. Eu conheço uma dúzia de pastores que ganhou o mundo, mas perdeu a sua casa. Então, essa questão do discipulado, do cuidado, do relacionamento, de você estudar a palavra, de você não ter pressa, interfere e tem a ver também com a evangelização, não é? Com o ganhar. Se nós cuidarmos bem da casa, discipularmos pessoas, nós vamos ganhar pessoas e vamos discipular pessoas e vamos entregar pessoas sãs, boas para o reino de Deus e não pessoas mal formadas. Muito bom. Deixa eu fazer aqui um alinhamento, porque nós já estamos entrando na reta e tem umas perguntas aqui. Sim. Então, nós chegamos a algumas conclusões. Sim. Uma delas, existe uma falha na preparação dos discipuladores, Sim. que precisa ser corrigido. Sim. Que estrutura? Discipulado é pessoal. Sim. Tem que ser pessoal, e aí é legal porque quem está nos assistindo aqui, acostumado com estrutura de igreja e celebração e culto, acha que está fazendo discípulos e não está. Não está. Né? E uma coisa importante, começa dentro da nossa casa. Isso, pastor, trato com o nosso caráter, trato com a nosso coração, a nossa própria vida. Isso. E não adianta eu querer ser um líder Perfeito. e a minha casa está em desordem. Perfeito. É o que nós temos visto hoje. Porque eu não vou conseguir dar um bom testemunho. Isso. Gente, eu acho que Nem entramos no evangelismo, né? Então, só nem falamos propriamente do evangelismo, mas eu acho que foi bacana por causa da expertise de vocês, a experiência de vocês, a experiência que a gente tem tido dentro da visão do discipulado. Eu acho que isso é fundamental, porque vai alertar muita gente que está frustrado porque vê uma igreja crescendo e de repente a dele não. E ele acha que não está fazendo a obra de Deus corretamente. Quando, na verdade, a correção de rota seria cuidar de pessoas. Se você me permite, eu acho que essa ideia de crescimento, a nossa ótica de crescimento numérico, é muito... crescimento numérico equivocado. Porque há pessoas que acham que igreja que tem muitas pessoas é sinônimo de sucesso. Né? E Deus não assina embaixo. Deus não idolatra número. Né? Ele nunca assinou embaixo disso. Então não é muita gente, né, que agrada o coração de Deus, né? Mas também não é, eu tô aqui com meia dúzia de pessoas e eu tô... Não. A palavra é boa, a semente é boa e ela precisa brotar. Onde você colocar, ela vai frutificar. Agora, a gente precisa trabalhar nossas motivações. A gente erra muito quando a gente começa a trazer pessoas para assistir cultos e simplesmente ser inserida naquela estrutura. E ela não entende a essência do evangelho. Né? Então ela precisa... Agora, o crescimento é natural. A árvore precisa crescer em todos os sentidos. Né? Uma boa árvore, ela cresce em todos os sentidos. Para baixo, para cima... Deixa eu contar para vocês uma experiência que eu tive. A gente estava discipulando um irmão e eu percebi que aquele irmão tinha muitas dificuldades no aprendizado. Parecia até uma dificuldade cognitiva. E não era. O que ele tinha? Ele tinha uma angústia dentro do coração dele. Desculpa, era uma pessoa que estava muito endividada. E eu lembro que naquela ocasião Deus me deu uma visão de fazer um propósito dentro da igreja para ajudar os irmãos a se livrarem de SPC Serasa, porque estava desonrando o nome de Deus. Sim. Algumas pessoas que compraram, não pagaram, estavam, bora dizer, entre aspas, dando calote e não conseguia pregar o evangelho. E aí foi muito legal, a gente conversou. Teve quando eu comecei a me aproximar do irmão na convivência, eu percebi que tinha uma abertura, uma brecha. Ele jogava
fazia... Pegar o tigrinho, não. Naquela época não tinha tigrinho, não. Meu personagem. Naquela época não era tigrinho, não. Naquela época o pessoal jogava acho que era... Não sei se era Mega Sena, era um negócio assim com um nome parecido com isso. E eles Lotus, tinham... não? Lotus. Loto, alguma coisa assim, é que eu não lembro direito que jogo que era, mas era um jogo que era pela Loteria Federal. Sim. E eu descobri isso no discipulado andando junto. Uhum. Aquilo impedia a pessoa de prosperar na fé, de crescer espiritualmente falando. Como tem gente nos ouvindo aqui agora que não cresce, não amadurece espiritualmente, por causa de práticas pecaminosas que só o discipulado vai revelar, só a mesa vai revelar. Isso. Só a mesa. E a gente não pode, pastor, Uhum. a gente não pode obrigar pessoas a ser discipulado, ela precisa querer. Tem que Né? desejar. Não se obriga. Então, a pessoa, há muitos que querem apenas assistir cultos. E a gente precisa, como pastores e discipuladores, a gente precisa entender, nem todo mundo vai ser discípulo. Ego autônomos absolutos. A gente às vezes queria assim, todo mundo lá na igreja está participando de célula, está sendo discipulado. Não. Pô, mas aí tem um monte de gente. Meu irmão, tem um monte de gente. Exatamente. Tem pessoas que estão sendo discipuladas, tem pessoas que não querem, tem pessoas que apenas querem chegar ali, assistir o culto e ir embora. Então, a gente tem de tudo. A gente não pode se enganar com o número, com quantidade de pessoas. Nem todo mundo que está ali está com a gente. Aí o cara está com a igreja lá de 500 pessoas, né, tamo junto, e às vezes quando está na frente de 500 mil pessoas, a pessoa fica valente, né? Cara, vamos agora orar, e vamos entrar ali o inferno, e a gente agora vai fazer acontecer na frente de todo mundo. As pessoas ficam aí do lado que eu sou o cara. Estoura um problema ali, ou alguém, né, acontece alguma coisa, meu irmão, todo vai embora. Ué, gente, cadê o pessoal que tava aqui? É melhor os não 300 de Davi do que 30 mil, né? Na verdade, Gente, 37, né? Eu tô com várias perguntas que eu quero fazer algumas. Agora nós vamos entrar na fase. Vamos fazer uma vigília aqui. Vamos fazer uma vigília. Caramba, Patrick vai botar a gente pra fora. Mas vamos lá, gente. Olha só como que vai funcionar. É papum. É rapidinho, tá? Pergunta e resposta. Eu não vou Eu direcionar, posso mas... dar a minha oportunidade para... Não, pode não. Eu sei Vai responder. daqui. Aqui a primeira pergunta. Quando uma pessoa aceita o Evangelho ou Jesus na pressão, foi por causa da pressão que ela tomou a decisão, essa pessoa vai para o inferno? Essa é a pergunta. Não houve uma conversão genuína, né? Rapidinho, gente. Vamos lá. Olha, Uma decisão na pressão. O conceito de conversão, né, em Atos 9, é a saber se com a sua boca confessar o Senhor Jesus e em seu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Esse é o plano de salvação mais direto e objetivo que a Bíblia apresenta. A saber se com a sua boca confessar o Senhor Jesus e em seu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Isso está aí? Isso está inserido nessa pessoa? Se isso está aí dentro, então ok. Mas se isso aí não está aí dentro, então eu vou dizer o que Jesus falou. Se não nascer de novo, não vai ver o reino do céu. Não vai entrar no reino do céu. Muito vai nascer de novo. Segunda pergunta. O evangelho que transforma não está sendo pregado nos nossos dias porque muitas pessoas se convertem, frequentam igrejas e acabam se afastando. Olha, só podemos contar com quem é firme e com quem realmente nasceu de novo. Às vezes a pessoa está vindo por motivações, né? N motivações. Então, a pessoa que nasce emocionada morre quando a emoção passa. Então, acho que aquilo que a gente atrai a pessoa, né? Se for Jesus, vai ter luta, dificuldade, a pessoa vai permanecer. Agora, se for qualquer outra coisa, não sustenta a fé. Pastor Marcos, depois da Covid, nós tivemos uma outra vertente na igreja evangélica brasileira, até em nível de conversão. Depois da Covid. Você lembra que antes da Covid, você fazia o apelo, vinha 10, 15, 20 pessoas à frente. Depois da Covid, todas as igrejas têm experimentado isso. Um crescimento muito fraco de decisões. Né? O modelo do ganhar mudou. O modelo de ganhar mudou. Eu creio que hoje o modelo de ganhar está fundamentado naquilo que o pastor falou aqui, relacionamento. Sabe? De você sentar e exemplo. Eu acho que nós temos vivido essa questão, e tem sido muito séria nos dias atuais, que é o modelo, o exemplo de homens de Deus, de mulheres de Deus. Isso influencia. Entende?
Tem falhado, tem Tá faltado. muito, né? pastor. Muito faltando. E Marcos Paulo, Sim. se a pessoa for trazida por Deus, ela vai querer ser tratada. Isso. Se ela vê, se Deus trouxe, ela vai É. querer. Agora, se a motivação dela não é o Senhor, ela não vai querer. Não vai. Não adianta. Bom, gente, tem uma outra pergunta aqui. Essa pergunta aqui eu achei muito extraordinária. Foi feita para o pastor. Essa aqui foi boa. Agora, olha a pergunta. Como equilibrar a mensagem da graça e a tolerância com o pecado? Cara, que coisa extraordinária. Por quê? Olha o que a pessoa está falando aqui. Onde está o ponto de equilíbrio da pregação do evangelho genuíno, que perdoa, que transforma, e a tolerância com o pecado? Olha que coisa extraordinária. Está falando sobre a igreja inclusiva. Ela está falando sobre esse isso? movimento inclusivo. E tem muito, hein? Olha, gente, nós estamos com algumas situações aqui no estado do Rio de Janeiro. Absurdo. Isso. Absurdo. Eu só que Não, pode falar. a palavra-chave aqui, eu creio que a gente precisa bater nessa tecla, é a santificação. E a gente tem que crescer na santificação. A graça, né, ela não é uma licença para pecar. A graça, né, é a oportunidade de andar no caminho que a gente jamais conseguiria andar por nós mesmos. Então é o seguinte, eu só estou aqui por causa da graça. Mas a graça não me é uma oportunidade para manter-me, A super né, graça. como me manter do jeito que eu estava. Então veja bem, dá para a gente conciliar sim, porque é o seguinte, a salvação é pela graça, mas nesse processo, até que essa salvação se concretize, eu vou precisar do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus vai estar sempre disponível para mim, desde que eu confesse o meu pecado e eu procure fazer o que a Bíblia diz, né? Mudar. Né? E essa mudança é o trabalho da palavra e do Espírito dentro de mim. Então a gente precisa entender, meu irmão, a gente vai pecar até o último dia da nossa vida, a gente vai pecar. Mas eu não tenho prazer no pecado, eu não tenho alegria no pecado e nem vivo, né, nesse caminho. Por quê? Porque eu entendi a graça. E é bom sempre lembrar o seguinte, quando alguém fala assim, vem para Jesus e seus pecados vão ser perdoados. Pecado perdoado não significa que ele não está sendo, a justiça de Deus não está sendo executada. Alguém está pagando por ele, e esse alguém é Jesus. Então, todas as vezes que eu peco, e eu vou a Deus, confesso, me arrependo e recebo o perdão, Jesus está pagando, ele está sofrendo. É como se a gente estivesse aqui numa sala e alguém ali na outra sala com cheio de... tomando choque, eu apertasse o botão aqui, ó, né? Eu recebi o perdão do meu pecado, mas alguém está sofrendo lá. Jesus está pagando o preço. Então, quando a gente entende a graça, o pecado passa a ser uma exceção e não a regra. Né? Agora, quem peca deliberadamente nunca ouviu nem conheceu. Bem rapidinho, eu tenho uma pergunta aqui. Essa daqui. E conhecereis a verdade vos libertará. O modelo de salvação e o modelo da igreja não é outro senão graça, homem, Deus, Cristo e fé. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça, homem. O homem é pecador, ele não pode salvar a si mesmo. Cristo morreu por nós, pelo nosso pecado. Graça, homem, Deus, Cristo e fé. A fé é pelo crer na palavra de Deus. Então, esse é o modelo da igreja. Não adianta nós tentarmos trazer o modelo da igreja show que está se implantando no Brasil. Né? Cada culto um show. Você está por dentro desse movimento? Está por dentro desse movimento? Cada culto um show. E nada, vem como está, vamos lá, você vai ganhar dinheiro, tá? É o evangelho do soerguimento, da massagem de ego, e não da palavra. E quando for queimadas as obras, para ver se vai ser apurada, é complicado. Agora, gente, essa vai ser a última pergunta, estamos na reta final, depois faremos nossas considerações. Isso aqui é interessante. A pessoa, ela fez a pergunta, e eu localizei o texto bíblico aqui para ler com vocês. Tá. Ela disse assim o seguinte... O que fazer... eu vou ler o texto bíblico primeiro, tá? O texto bíblico diz assim. João, capítulo 21, do verso 15 ao 22. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro. Depois de comer, ele estava à mesa. Relacionamento. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor. Tu sabes que te amo, disse Jesus.
apacenta as minhas ovelhas. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que amo. Disse Jesus, cuida das minhas ovelhas. Aí a pessoa faz a pergunta aqui. O discípulo, ele é do pastor ou o discípulo, ele é de Jesus? Você está para apacentar, para cuidar as ovelhas de Cristo, as ovelhas de Deus, de Cristo, ou suas ovelhas? É uma pergunta que eu achei interessante pelo texto bíblico. E gostaria de deixar essa última pergunta com vocês dois, ouvir o que vocês acham e a gente fazer nossas considerações. Pastor. Apóstolo, deixa que eu deixo. Apóstolo Paulo Gentil, vamos começar contigo. Essa retomada do conceito de igreja, do evangelho, do reino de Deus, a implantação do reino de Deus. Nós recebemos o alto privilégio de sermos filhos de Deus, sermos líderes nessa geração. E a gente entender que as ovelhas não são nossas, as ovelhas são do Senhor. Muitas vezes nós, como líderes, falhamos porque pensamos que as ovelhas são nossas, nós sofremos, nós queremos resolver os problemas, mas as ovelhas são de Cristo. E isso tem que estar claro e fundamentado na igreja e até diante do discípulo, que você é de Cristo. Levá-las a Cristo, não é? A depender de Cristo, a encontrar a solução dos seus problemas em Cristo. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. E o texto bíblico ele usa uma expressão muito forte que ele diz assim, olha, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Você vai ensinar todas as ordenanças à pessoa, se você tem aprendido, ela... Isso. Aprender também, né? A orar, buscar o Senhor, a ter experiência com o Senhor, vai redirecionar ela para o Senhor, que é o pastor CH estava falando anteriormente. Meu mano. Irmão, esse texto eu acho que ele é muito interessante e propício, porque é o seguinte, só faz discípulo quem ama. Sim. Isso. Você pode, enganar por um tempo, mas não o tempo todo. Sim, verdade. Na frente das pessoas, você pode, de repente, tentar ser alguém, tentar mostrar trabalho, mas veja bem, as pessoas sabem, as pessoas percebem se o amor é verdadeiro ou não. Então só vai fazer discípulo quem realmente ama. Por quê? Porque é o seguinte, você vai querer cuidar de alguém, se preocupar com a vida de alguém, se envolver nos problemas de outra pessoa se você não ama. Veja bem, há pessoas que até fazem isso com motivações erradas. Mas ela não vai querer se aprofundar nisso. Agora, se ela ama Jesus, até mesmo quando ela não tem reconhecimento, ninguém está vendo. O líder lá, talvez, não está vendo que eu estou cuidando de alguém, que eu estou indo visitar, que eu estou ali tratando aquela pessoa, meu nome não está no rol dos 12. Não estou, a minha célula não multiplicou, eu não estou buscando multiplicação, apenas eu estou amando alguém que veio até mim, que precisa de cuidado. Mas veja bem, não vou ter reconhecimento, talvez vou ter que tirar dinheiro do meu bolso, talvez vou ter que perder tempo com a minha família, tempo do meu tempo livre, para dedicar àquela pessoa, sem que ela tenha condições alguma de me retribuir. A única retribuição que eu vou receber é do Senhor lá na glória. Só quem ama faz isso. Agora, é fácil você encontrar pessoas que estão dispostas a discipular quem tem pessoas promissoras. Pessoas que tem talvez um empresário, alguém que tenha, Então, não vai faltar discipulador para cuidar. Agora, aquele que não tem o que dar, a não ser a sua vida, são essas ovelhas que precisam ser discipuladas, as outras também, tá? Mas eu estou dizendo o seguinte, que há brigas para selecionar ovelhas. Para selecionar ovelhas. Jesus não falou assim, apacenta essa ou aquela outra, apacenta as minhas ovelhas. Amém. Então, seja ela qual for. Mas o amor é provado quando a gente tem que dar para quem não tem como nos retribuir. Amém, está respondido. Maravilha. Então, todos que estão aí ligados conosco, apacente as ovelhas de Cristo. As ovelhas são de Cristo, não é sua. Cuidado para não se sentir dono das ovelhas e querer mandar determinar nas ovelhas de Cristo. Vai dar problema.
Meu caro pastor CH, meu muito obrigado. Amém. Tudo que é bom dura pouco. Só a eternidade que vai ser uma grande bênção. A gente não tem fim. Meu mano, muito obrigado. Fala Amém. seu contato, sinal de fumaça, dia de culto. Amém, Gente, olha, amém. é inspirador o culto dos irmãos Nem lá. falamos de evangelismo, né? É pra poder ficar pra ter um outro. Não tem um desdobramento. Meu mano, muito obrigado. Eu quero agradecer o convite, poder estar participando aqui, né, na mesa junto com os irmãos, e eu quero deixar, né, o nosso contato, o convite. Você, né, toda segunda-feira, às 15h30, você é o nosso convidado para participar do programa ou assistir o nosso programa Aconteceu em Ramá, que também é o nosso podcast, toda segunda-feira ao vivo, no nosso canal Comunidade Ramá, Santa Cruz da Serra, ou no nosso canal Aconteceu em Ramá no YouTube, tá ok? Então você pode nos acompanhar toda segunda-feira, às 15h30 ao vivo. Instagram. Nosso Instagram. O meu, né, o pessoal, é CHzinho. Que isso, É, porque eu sou pequeno. Eu sou pequeno, cara. Ô, aposto, te acabou grandão, Esse Instagram aí, esse Instagram tem mais, sei lá, de 10 anos, né? Então, ou seja, é @CHzinho, né? O pequenininho. E também o @Comunidade Ramá STA Cruz. Ou também o nosso @Aconteceu em Ramá. É o nosso Instagram. Segue a gente lá, você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E eu quero mandar um abraço para toda a galera da Comunidade Ramá em Santa Cruz da Serra. E nossos cultos lá é às quartas, às 19h30 e domingo às 19h, na rua Pernambuco. Ia falar Alameda 3, número 9, em Santa Cruz da Serra, bem no centrinho ali de Santa Cruz. Meu mano, manda um grande beijo lá pra Elaine, pra Amém. Bebê Helena. Deus Exatamente. abençoe, tá enorme, né? Tem a chance da gente virar parente, hein? Graças a Deus, Jesus vai voltar antes. Meu mano, apóstolo Paulo Juventino, muito obrigado pela sua presença. Foi uma grande bênção. Deus te abençoe. Muito obrigado, meu querido, por atender esse pedido. Foi muito especial a sua participação. Elucidou, foi brilhante aqui. Muito obrigado, tá, meu querido? Eu quero agradecer pela honra, né, pelo convite que foi feito, uma honra estar aqui, e espero poder ter contribuído, né, e ter elevado aí o nível do debate. Muito obrigado. Telefone, Instagram, eu estou tão longe. Eu sou João de Miriti. Meu telefone é 9956-38147. Isso tudo Instagram. Eu não sei nada disso de cor. Mas vai para a igreja aqui, Nossa Senhora. Não, melhor fica aqui em Xerém, que é melhor. Aqui. Amém. Se encontre aí, varão. Então nós vamos encerrar. Eu vou pedir o apóstolo para fazer a sua oração, colocando diante de Deus a nossa vida, nossas igrejas, os irmãos que estão aí ligados conosco. Deus abençoe esse povo aí tão lindo que o Senhor está chamando para serem discípulos de Jesus. Amém? Bem. Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, porque tu és grande, tu és tremendo, tu és Deus, não reconhecemos outro além de ti. Seja o teu nome adorado a cada dia. Pai, obrigado pela vida dos teus filhos, dos pastor Marcos, pastor CH, nosso amigo aqui que está aqui na técnica, Patrick. Obrigado pela vida de Josué, do Rubens. Enfim, obrigado por todos os seus filhos que estão aqui e que participou desse programa. Pai, continue abençoando os teus filhos, dando a eles força, vitalidade, para que em tudo e por tudo o teu nome seja glorificado a cada dia. Obrigado, Deus. Muito obrigado por esse privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e amém mesmo. Nós vamos nos despedindo, deixando para você Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.